entrar na aula. Primeiramente, eu queria agradecer, Lucas, o convite e a oportunidade de estar falando um pouco de um tema que é bem prazeroso para mim, na verdade. Na hora que a gente estava decidindo qual seria o tema abordado, eu quis trazer um tema mais leve. Eu sei que a maioria de alguns de vocês estão tendo aulas virtuais e às vezes é um assunto um pouco mais maçante, e eu resolvi abordar esse tema que é mais tranquilo de ser compreendido, na verdade, e, e começa a buscar para a gente também um entendimento de como que surgiu é, a seleção, principalmente do Gazebo, que tem um percentual bastante significativo aqui no Brasil de criação. Então, entender como que funcionou essa seleção para a produção dos, dos, dos zebuínos hoje em dia é bastante interessante. Eu vou abordar alguns temas que foram levantados no curso de julgamento no ano passado, que eu tive o prazer de poder estar participando. Eu fiz o curso de julgamento ano passado. Era um sonho da graduação, desde a graduação. Eu sou zootecnista, formado aqui na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, e concluí meu mestrado na linha de ruminantes, de produção animal, e sigo agora no doutorado, também na mesma linha de pesquisa, de produção de ruminantes. E a linha de julgamento de gado sempre foi uma vertente que sempre me chamou muito a atenção. E ano passado eu tive a oportunidade de fazer o curso, e agora eu sigo como jurado auxiliar, e aí precisa de algumas normas que a gente precisa seguir para conseguir efetivar. E aí acaba que eu estou seguindo nessa de poder conseguir fazer, me tornar jurado auxiliar ou jurado efetivo mais para frente. Então, essa abordagem que eu vou fazer aqui agora é bastante esclarecedora para a gente entender como é que funciona, como é que demandou a seleção de hoje em dia dos bovinos zebuínos. E aí a gente vai entender um pouco como que se deu essa evolução do zebu dentro do Brasil aqui. E aí eu vou fazer alguma dessas abordagens. Mais uma vez, agradecer, Lucas, a oportunidade, e eu espero que vocês gostem, que seja produtivo. Eu vou buscar não me prolongar muito. E na hora que eu puder começar, Lucas, você pode me, me falar. Lucas, eu tenho uma quantidade boa de... É, acho que você já pode começar. Tá certo, então. Então, vou dar sequência, então. Então, pessoal, o primeiro fator que a gente deve levar em consideração é exatamente quais são as características que promoveram o melhoramento desses animais zebuínos ao longo do tempo e que levaram a seleção desses indivíduos hoje na atualidade. Então, a gente tem embasamentos através de avaliações, através das DEPs, através dos PTAs que são fornecidos pelos sumários, através dos programas de melhoramento genético que a gente tem, e que são todas avaliações quantitativas que vão fornecer para a gente um embasamento técnico para a gente conseguir identificar os melhores animais e as melhores características para cada seleção.
a seleção em si dos indivíduos melhoradores, daqueles que vão conseguir transmitir as melhores características, as características mais desejáveis, e, por fim, a características de acasalamento, que é extremamente importante, uma vez que nós, como técnicos, somos responsáveis por esses acasalamentos, somos responsáveis por por esse acasalamento, então a gente tem que ser responsável por que característica a gente quer melhorar. Então a gente precisa entender quais são essas características que merecem ser melhoradas. Então essa parte do acasalamento ela é fundamental para o melhoramento genético desses animais. Com isso, como a gente vai abordar, principalmente falando sobre os animais zebuínos, é levar em consideração que o melhoramento genético ele é fundamental no conceito zootécnico de raça. Então, a gente tem hoje em dia uma variedade de raças aqui no Brasil que, que é bastante significativa. Então, a gente tem animais que são importados de diferentes partes do mundo há muito tempo. Então, a gente tem indivíduos que têm propostas reprodutivas e propostas de melhoramento diferentes. Então, a gente tem que entender e por que, então, a gente seleciona raça? Por que a gente seleciona indivíduos puros? Porque a característica de um indivíduo puro ela deve ser levada em consideração, deve ser algo que durante todos esses anos foi preconizado. Por que a gente seleciona um indivíduo por conta de raça? Na verdade, o que é uma raça pura? São indivíduos com conjuntos de características semelhantes. E por que o indivíduo puro ele deve ser preconizado? Porque quando a gente tem um indivíduo puro, aquela característica em específico que a gente tem naquele indivíduo, a probabilidade dela ser transferida é muito maior no indivíduo puro do que no animal mestiço. Uma vez que a gente sabe que no animal mestiço, pense no meio sangue, a gente tem 50% de um indivíduo e 50% de outro, essas características elas podem sofrer variações. E no indivíduo puro, a confiabilidade da gente conseguir fixar uma característica ela é muito maior. Então, por isso que a seleção, durante muito tempo, dos indivíduos puros, ela foi tão significativa e hoje em dia isso é tão significativo. O porquê que as associações elas são tão rigorosas na hora de registrar um indivíduo puro. Então, é justamente por isso, porque o indivíduo puro ele vai ter condições de transmitir aquela característica, porque é uma característica comum de um grupo genético, seja ele de qual raça for. E aí entra a filosofia do trabalho que a gente tem, que a gente pode utilizar, que é o nosso olho. Nós, como técnicos, precisamos treinar esse olho e treinar como que a gente treina esse olho através de conceitos teóricos que a gente tem hoje em dia que dão para a gente um aval para a gente saber qual é a característica que deve ser selecionada, qual é a melhor característica. E pode existir variação de pessoa para pessoa desde que tenha uma coerência com os dados teóricos. E isso deve ser sempre consolidado junto com as avaliações quantitativas, que são as avaliações que a gente tem de controle de leiteiro, de controle de ganho de peso, que são avaliações quantitativas que, junto com as avaliações visuais, devem ser preconizadas para que a gente consiga identificar essas melhores características e identificar esses indivíduos superiores. E a seleção, então, do gado zebu, ela é dividida, então, em 5 fases. Aí eu vou fazer uma abordagem dessas fases de evoluções. Dentro da seleção, a gente vai perceber que existiu oscilações quanto às características desejáveis em cada fase
e vai culminar na fase 5, que é a fase da atualidade hoje, a fase que a gente tem hoje de seleção, são os animais que a gente preconiza para a seleção hoje em dia. Então, na primeira fase, a gente vai ter, um momento. Na primeira fase, então, a gente vai ter a fase da afirmação dos tipos raciais. Então, nessa fase, o conceito dela é identificar os raçadores e as matrizes com alta superioridade racial. Então, nessa época, que foi o princípio das importações de animais, se preconizava apenas por características raciais. Então, o foco dessa fase era justamente a diferença entre os animais, você conseguir estabelecer o que é um animal Nelore, o que é um animal Guzerá. Então, a identificação dos raçadores das matrizes era o principal conceito dessa fase. O ambiente que tinha na época de 1930, então, os zebuínos eles eram tidos como raças exóticas, recém-introduzidos no país, considerado por muitos animais selvagens e bichos de zoológico. Então, o zebuíno da época ele tinha uma conformação morfológica que, para muitos, eram tidos como animais selvagens ou até mesmo bichos de zoológico. Então, nessa fase, então, a gente tinha mais uma definição do que é uma raça Egir, do que é uma raça Luzerá. E nessa fase também, aqui no Brasil, começaram a predominar as miscigenações, como o Tipe do Brasil e o Tabapuã. A gente sabe que as duas raças, elas são raças originárias de cruzamentos dentro das raças Guzerá, Nelore e Gir, que são as raças puras mesmo. Então, aqui no Brasil, quando chegou aqui no Brasil, então começou a se fazer cruzamentos e aí começou então a surgir essas miscigenações, como o do Brasil, que a gente vai ver mais para frente, que foi uma raça que teve uma expressividade muito grande no período, e a raça Tabapuã, com a necessidade de indivíduos com o caráter mocho, surgiu então alguns selecionadores que preconizavam por essas características e começaram a selecionar e surgiu então essas miscigenações que são essas duas raças que hoje em dia são raças puras. Passando para a segunda fase, então, a gente vai ter o culto ao peso. E o conceito dessa fase era, então, identificar indivíduos com alto potencial de ganho de peso, sem considerações maiores com a idade. Então, o propósito dessa fase, que durou da década de 60 até meados da década de 70, era em específico o ganho de peso. Então, eles preconizavam apenas a característica de ganho de peso e sem levar em consideração eficiência reprodutiva e a idade que esses animais iam atingir esses pesos elevados. O ambiente, o zebu começa a ter um reconhecimento internacional nessa fase e as importações da Índia elas são extremamente benéficas para a raça Nelore e com menor escala para a raça Gir e Guzerá. E a introdução da braquiária e a abertura das fronteiras do Centro-Oeste fez com que o zebuíno ganhasse ainda mais espaço nessa fase. Então, o zebuíno começou a receber aqui o limite de até 40 minutos. Qualquer coisa a gente gera um novo link e aí a gente continua. Mas aí acho que